Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 26. Na leitura anterior a esta, eu estava lendo a respeito da sunamita, mulher que o profeta Eliseu se hospedava na casa dela. E o profeta profetizou que ela teria um filho, e ela duvidou, pois o seu marido já era velho. Mas Deus honrou a palavra do profeta e ela teve o filho. E este filho depois teve uma forte dor de cabeça, adoeceu e morreu. Então ela foi ao encontro do profeta por causa da morte do seu filho, porque você vai ouvir o que foi que ela disse ao profeta quando ela se encontra com o profeta Eliseu. Eu vou repetir os versículos 24 e 25 da leitura anterior, que diz assim: Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu to disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Continuando, versículo 26 do capítulo 4. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: Vai bem. Porque ela não queria falar com o moço do profeta. Ela não queria conversa com Geazi. Então ela disse para o marido que ia tudo bem, porque ela não quis dizer para o marido que o menino tinha morrido. Ela falou para Geazi, o moço do profeta Eliseu: Vai tudo bem. E seguiu ao encontro de Eliseu. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Então Eliseu viu que havia uma grande amargura naquela mulher. Mas ele está dizendo: Deus não revelou a ele o que é que tinha acontecido. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Então, quando Eliseu disse que ela ia ter um filho, ela achou que Eliseu estava enganando-a, que ela não teria mais filhos. E agora que ela teve o filho morreu. Então ela faz essa cobrança ao profeta: Eu não pedi filho, mas também agora que tenho, comentário meu, também não queria que ele morresse. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela também não aceitou que fosse Geazi no lugar do profeta. Mulher decidida, mulher que sabia o que queria. Ela decidiu que a conversa dela, que o problema da morte do menino seria resolvido através do profeta Eliseu, e ela não aceitou que fosse Geazi, o moço do profeta. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou
E passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Então o filho ressuscitou. Ela foi em busca do profeta, ela exigiu que ele viesse à sua casa, e Deus ali, através do profeta, realizou este grande milagre. Porque o homem, eu tenho dito, ele é apenas um vaso nas mãos de Deus. Ele é um canal que transmite a bênção. O profeta é preciso ter fé, é preciso ter uma vida íntegra diante de Deus. Aí Deus opera através deste homem ou desta mulher os seus grandes milagres. Continuando. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Outro milagre que o profeta Eliseu realizou. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe o pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como você percebe, seguindo esta leitura da Bíblia, onde o profeta Eliseu está realizando grandes milagres. Primeiro, ele transformou aquela água que não era boa em água saudável, potável, e a terra foi fértil. Depois, aqueles rapazes que zombaram dele, ele determinou que uma ursa viesse e destruísse aqueles rapazes. Aconteceu. Esta mulher que não tinha filhos e era estéril, e ele hospedou-se na casa dela, e ali com certeza ele intercedeu a Deus por aquela mulher, e a sunamita engravidou. A morte que havia na panela. E o filho da viúva, da sunamita, que ele também orou, e o menino ressuscitou. A morte na panela. Agora 20 pães alimenta esta grande quantidade de homens, e aqueles pães são multiplicados, e todos aqueles homens, que eram 100 homens, comeram, e ainda sobrou pão. Assim Deus realizou milagres através do profeta Eliseu. O nosso Deus é o mesmo, ele continua dizendo para nós: se creres, verás a glória de Deus. Também está escrito que estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio que Deus pode realizar coisas grandes que eu desconheço, e na minha vida, na sua vida, de todos aqueles que buscam e creem em Deus e em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Na próxima gravação estarei gravando
o capítulo 5 do segundo livro de Reis.